Segunda-feira, dia 15 de setembro, e no vídeo anterior eu mostrei para vocês todas as mudanças da carteira, passando por migração de uma nova corretora, exposição a novas categorias de ativos e algumas vendas de ativos. E é exatamente isso que vamos tratar nesse vídeo. Qual é o momento certo de vender uma ação? Bom, voltando aqui na minha carteira antiga, eu trouxe para relembrar as posições que eu tinha. E as posições que eu vendi foram Copasa e o Banco Paine. Trazendo agora a carteira atualizada, vocês podem ver que hoje eu tenho Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e Vale. Então, as duas posições que eu vendi foram o Banco Paine e a Copasa. Bom, e para exemplificar para vocês, vou mostrar o meu racional por trás das vendas que realizei no último vídeo. Bom, então qual foi o motivo de eu ter vendido Copasa? Bom, a Copasa, ela anunciou que vai ter altos investimentos nos próximos anos, o que fará com que o dividend yield caia. Claro, quando falamos em investimentos, temos que lembrar que as empresas são divididas por tamanho de capitalização. Existem três categorias de empresas na bolsa. São elas: small caps, mid caps e large caps. Em todas essas categorias, é claro que elas precisam de capital para reinvestir no próprio negócio. Porém, quanto menos capitalizada, ou seja, menor for a empresa, mais dinheiro de investimento ela precisa para dobrar, triplicar, quadruplicar, enfim, multiplicar o seu tamanho. Quanto maior é a empresa, menos ela precisa investir nela mesma, o que abre um espaço cada vez maior para ela distribuir seus lucros em forma de dividendo. E se a gente der uma olhada aqui, o dividend yield nos últimos 12 anos da Copasa, ela passou para 5%, o que antes certamente era maior. Então já mostra que esses investimentos já começaram a afetar no dividend yield da empresa. Bom, então como podemos ver, a Copasa tem um valor de mercado de 12 bi, o que significa que ela é considerada uma small cap, mas mesmo assim ela distribuía bons dividendos, porque ela é uma empresa sólida e saudável, e foi exatamente o que me fez comprar ela no passado. E o fato dela ter entrado num ciclo de investimentos não significa que ela se torna uma má empresa, muito pelo contrário, só mostra que ela é uma boa empresa, com dívida controlada e capacidade de gerar valor ao seu acionista, e que significa apenas que ela está investindo nela mesma para multiplicar seu tamanho e lá na frente ter a capacidade de cada vez mais pagar bons dividendos. Bom, vindo aqui agora para o Banco Paine, o porquê que eu vendi? Bom, esse banco tem uma boa tese, mas como a posição ainda estava pequena, eu não quis me concentrar tanto no setor com duas empresas. Então eu optei por dar uma preferência ao Banco do Brasil, mesmo frente a toda a turbulência política. Eu acredito muito no potencial do banco, apesar de ser uma estatal e por esse motivo não ser tão benquista. Bom, e por esse mesmo motivo, a última coisa que um governo quer é manchar sua reputação com uma iminente falência de um banco centenário, o que claramente nenhum político quer no seu currículo. Então hoje a gente vê aqui o Banco Paine com um dividend yield ali quase na casa do mínimo que a gente espera, com 6, quase 70% de dividend yield, um PL 9 com bons resultados. Só que eu preferi não me posicionar tanto no setor bancário assim. Um outro medo que pode assombrar o investidor a não vender uma posição é a ancoragem de preços, que é quando você fica preso ao preço antigo de compra, que geralmente é bem menor do que o preço atual, causando medo de compra pelo fato do ativo ter se valorizado, o que é um erro, visto que as empresas evoluem seus lucros, suas receitas e assim crescem de tamanho. Então, o segredo para o investidor é ter sempre contato com os dados da empresa, entender de fato como ela funciona, como ela ganha dinheiro, se as operações dela estão indo bem ou não, porque é exatamente aí que sabemos se uma empresa vale ou não a alta na cotação que teve. E isso aconteceu comigo há pouco tempo atrás com Caixa Seguridade. Se a gente vem aqui na carteira antiga, a gente percebe que o meu preço médio em Caixa era de 9,22. E hoje, Caixa está sendo cotada a quase R$ 14. E aí, agora aqui na carteira atualizada, a gente pode ver que o meu preço médio ele mudou e foi para 11,37. Então, se eu tivesse ficado ancorado aos preços antigos, certamente eu não compraria. Hoje, Caixa é uma boa opção, mas é claro que a gente tem que sempre ficar de olho no nosso preço teto para a gente não extrapolar aquilo que a gente
definem uma ação. Então isso mostra que mesmo quando sabemos lidar com uma situação, ficamos receosos de fazer o que sabemos que tem que ser feito quando de fato acontece. Então o segredo é sempre exercitar essas ideias para estar pronto quando de fato acontecer. Então vale lembrar que nem sempre devemos manter uma posição só porque gostamos muito de tal case, de tal empresa, porque existe uma coisa chamada de custo de oportunidade, que nada mais, nada menos é que o dinheiro é finito e precisamos tomar decisões em que lugar esse capital vai ser melhor alocado. E se deixarmos a paixão por um determinado ativo falar mais alto que a razão, estamos deixando de ganhar dinheiro por uma decisão totalmente emocional. Então, sem paixões nenhuma por nenhum ativo. Perdeu fundamentos? Não tenha pena de partir para outro ativo que te dê melhores retornos. E como sabemos que estamos investindo no que dá mais retorno para a gente? Bom, estudando, se desenvolvendo, entendendo cada vez mais o mecanismo de funcionamento do mercado. Então eu tenho certeza que se nós não ficarmos presos a preços antigos, assim como aconteceu comigo em caixa, né? De um preço médio ali de 9,22, passar para um preço médio de 11,37, mas assim, ainda assim entendendo que vale a pena, é uma empresa que vale a pena porque os lucros delas aumentaram, as receitas aumentaram e ela continua gerando valor ao acionista. Então, o mesmo pode acontecer com a gente quando nós temos uma empresa com uma boa rentabilidade na nossa carteira e a gente fica com medo de vender por uma queda na regularidade de dividendos, por um investimento, por exemplo, como foi aqui o meu exemplo com a Copasa. Então, eu tinha uma variação ali de quase 70%, basicamente, 62%. E isso, ao contrário, também poderia segurar uma pessoa de continuar com uma empresa. E aí cai de novo no que a gente chama de custo de oportunidade. Então a gente tem que, de fato, estudar, ver os dados, procurar, se informar, estar sempre ali em contato com as informações, as notícias da empresa, para a gente sempre tomar a decisão mais sóbria e certeira para a nossa carteira. Um maior exemplo ainda mais com o Banco Paine, né, com uma variação de aí sim de 73%. Enfim, tudo cabe ao estudo. Então a gente tem que estudar, estar sempre em contato com a empresa, a gente sempre está abrindo o site de relação com os investidores para a gente analisar os balanços e entender de fato o que está acontecendo com aquela empresa. Então assim, eu fico mais uma vez por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até logo.